as questões da fronteira, né? A senhora já, não sei se a senhora já observou, ou o telespectador também, é o seguinte, eu posso passar com 2, 3 crianças, ou 2, 3 adolescentes, ou adolescentes, enfim, na fronteira. Eles não procuram saber quem são, que tipo de documento, quem é, se é meu filho, se não é, se eu estou fazendo tráfico de crianças. A preocupação é a seguinte, abre o porta-mala, que eu quero ver quantas garrafas de uísque, de champanhe, quantos perfumes tu está trazendo. Isso aí é que me interessa. Agora, quem está dentro do carro... Nós carecemos de uma fiscalização mais rigorosa, Milton. Isso é real. Isso, aquele relatório da CPMI, que ele foi apresentado em 2004, as suas recomendações, fez recomendações para vários poderes, do Legislativo, que apresentou projetos que felizmente foram votados e hoje transformados em lei, já são matérias que, inclusive um dos maiores projetos, que é o projeto de crimes, né, sobre crimes, que versa sobre crimes sexuais, então já está em vigor. E foi um dos grandes avanços que se teve, aquele relatório, o trabalho que foi produzido, ofereceu recomendações ao Poder Executivo. E aí entra o Poder Executivo, o Ministério da Justiça, onde exatamente no que diz respeito às fronteiras, falava da questão da maior necessidade de rigor e fiscalização, principalmente quando se trata do tema do tráfico de pessoas. Aqui, nós temos um programa que é o Rio Grande do Sul, Na Paz, que enviou para o Ministério da Justiça um projeto para a criação de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E tráfico de pessoas, aqui falamos principalmente de crianças, adolescentes e mulheres, que são os maiores alvos aí desse processo todo. E até hoje pela manhã, o gabinete do governador nos ligou dizendo que, olha, o projeto foi, a princípio, contemplado no governo federal, no Ministério da Justiça, e por dentro do programa Rio Grande do Sul Na Paz, nós já estamos trabalhando essa questão para que esse núcleo tenha um poder de atuação e que possa ajudar, Milton, a exatamente assim, a identificar e agir sobre esses casos que precisam ser fiscalizados com maior rigor. De fato, é verdade. Tu passa na região ali de fronteira, são outros interesses e outros valores e não o rigor da fiscalização sobre a condição humana que está ali, né? Então, se está sendo traficado ou não está sendo traficado. Então, isso também envolve uma mudança cultural necessária, cultural e de legislação mesmo também, que precisa ser implementada, né? A senhora acha que, apesar de pouco tempo, enfim, está caminhando para o 2º ano da secretaria, né? As mulheres já têm consciência no Rio Grande do Sul, essa informação já chegou lá na ponta de que existe a Secretaria de Direitos da Mulher, ou precisa imprimir um ritmo mais forte de conscientização, enfim, para que as mulheres tenham, né, essa referência? Olha, nós temos uma secretaria hoje de Estado que trata sobre os nossos direitos, vamos buscar informações, enfim. Que tipo de trabalho está sendo feito com relação a isso? Claro, essa é uma pauta permanente, né? Eu acho que a divulgação de um serviço, ela é uma pauta permanente porque tem serviços que existem há mais de 10 anos e as pessoas não sabem ainda dos seus direitos. Então, essa é uma agenda permanente que, através sempre dos fóruns, a gente busca divulgar tanto os serviços existentes quanto as políticas que estão sendo implementadas. Ontem, com a CE, vou dar um exemplo para vocês. A CE, nós tivemos aí mais de 1 milhão 1,5 milhão de lares no Rio Grande do Sul que estarão recebendo as contas de luz aí desse mês, informando o 0800, né? O 0800, que é um serviço que se chama Escuta Lilás, que é um serviço de atendimento gratuito, onde as mulheres podem buscar orientação e informação sobre qualquer tipo de situação. Mulheres que estão em situação de violência, mulheres que precisam tirar tirar dúvidas. Então, esse é um serviço prestado dentro do Centro de Referência Estadual Vânia Araújo. Então, na medida do possível, a gente busca divulgar esse número, que é o 0800 541 0803, que funciona ainda de segunda a sexta-feira, mas também estamos fazendo aí algumas avaliações para que alguns projetos tenham funcionamento também de final de semana, porque a gente sabe que a busca pelo apoio, pela orientação, ela também não tem hora,
né? Ela tem uma urgência e uma necessidade. Então, 1.500.000 lares estão recebendo aí essa informação. Campanhas, né? Agora o mês de março, com o Rio Grande do Sul, Lilás, também estaremos divulgando o nosso serviço e os programas que estarão chegando a diversos cantões do Rio Grande, fronteira oeste, litoral sul, litoral norte, noroeste colonial, então em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Queremos divulgar sempre. Queremos divulgar mais, queremos dizer para as mulheres que elas têm um espaço, têm uma secretaria que decide um mesmo patamar de primeiro escalão, e eu sempre saliento isso porque isso é uma conquista histórica das mulheres. Né? Essa institucionalização das políticas para as mulheres é uma conquista, que é uma conquista do movimento de mulheres, que é uma conquista e luta, no caso aqui da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, de todas as mulheres gaúchas. Temos já no Rio Grande do Sul um levantamento por parte da Secretaria de Direitos da Mulher. Quantas mulheres nós temos na vida pública, por exemplo, na atividade com vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas no Rio Grande do Sul? Nós estamos concluindo, tá mapeando. Nós estamos terminando esse levantamento no que diz respeito ao empoderamento das mulheres, até para estar na semana que vem podendo passar essas informações com mais fidelidade, né, no levantamento. Eu toco nesse assunto porque eu acho que é importante, porque seria um link também importante da Secretaria, né, com essas mulheres que estão na ativa, né, com mandatos, vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, que elas podem servir de, digamos assim, um elo da relação. Com certeza, né, Milton? Porque nós sabemos que hoje esse é um dos grandes debates, que é a questão do empoderamento feminino e da necessidade do aumento das mulheres na vida pública. Nós temos 8% hoje na Câmara Federal de mulheres. Por exemplo. Temos aqui somente 6 mulheres, agora com a Miriam indo para a Secretaria-Geral de Governo, mas aqui nessa casa somente 6 deputadas. Eu vou lhe dar um Muito exemplo pouco. que o jornalismo tem me proporcionado, especialmente aqui na TV também, na Bandeirantes. Eu tenho conhecido mulheres fantásticas que realizam um trabalho social que eu nunca imaginei, que são juízas, desembargadoras, juízas. Tem 2 juízas, a juíza Clarissa, que é da vara da comarca de Sapucaia do Sul, e a juíza Karen, da comarca de Sapiranga. Elas realizam um trabalho na periferia para conscientizar as pessoas, as mulheres, as famílias, sobre o superendividamento das pessoas e como é que as pessoas devem se comportar depois que atingiram esse superendividamento, como é que elas podem voltar ao normal. E é um trabalho social fantástico realizado que elas fazem depois do expediente de trabalho. Quer dizer, é um negócio assim impressionante. O Tribunal de Justiça também, eu acho que é um papel importante, as mulheres que ali estão. Né? Ministério Público, Defensoria Pública? Não, vários, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, em vários espaços nós podemos ter as mulheres à frente desses espaços de decisão, que é o que nós chamamos, porque o olhar da mulher que é comprometida com esta causa, porque também a gente diz que não basta ser mulher, tu tem que ter um comprometimento real com as causas que elevem o patamar de vida e a condição da mulher em termos de desenvolvimento social, econômico, sustentável, né? Ele é fundamental. O tema do empoderamento, Milton, ele é um tema que ele perpassa várias áreas, mas necessariamente a questão da necessidade de nós termos mulheres nos espaços legislativos e na vida política. Tratamos e temos que pensar o próprio debate da reforma política. A reforma política que prevê cotas de participação feminina, mas que essas cotas não são fiscalizadas no âmbito dos partidos políticos. Eu sou filiada ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Né? Eu estou falando trabalhadoras e trabalhadores porque ainda é a partir dos trabalhadores, mas as mulheres vão lá e imprimem essa marca. Nós aprovamos recentemente no último congresso a paridade. A paridade, então, em todos os espaços de composição e de decisão, tem que ter o mesmo número de homens e mulheres, seja nas instâncias de diretório, seja onde quer que seja, as mulheres elas estão num patamar de igualdade. De igualdade. Então, nós aprovamos paridade, é o único partido que tomou a frente de aprovar paridade. E porque a paridade, e aí no âmbito da reforma política, se pensar um incentivo para que as mulheres acessem a vida pública é necessário. Porque as mulheres estão em condições desiguais para o financiamento público, para o financiamento das campanhas.
né? A condição que é dada à mulher a participar da vida política é uma condição diferente que é dada ao homem para participar da vida política. Isso não é só discurso, porque a mulher ainda acaba recaindo sobre ela a responsabilidade do cuidado da casa, do cuidado dos filhos. E aí tu imagina, tudo isso mais a vida pública, que a gente sabe aí, quem tem uma vida pública, quem sai para a rua, né, quem é um lutador ou uma lutadora social, sabe o quanto isso consome, né, demanda do nosso tempo. Tu imagina para a mulher que tem várias tarefas. Então, empoderar as mulheres e eleger mais mulheres é necessário sim para que a gente tenha uma condição de pensar uma política pública, de pensar um Estado que se consolide com um Estado que pense a equidade de gênero, que respeita a igualdade entre homens e mulheres. Nós temos uma presidente da República, mulher, né? Nossa querida Dilma, nós tivemos uma governadora, né? Que o governador Tarso Genro a substituiu. Temos a eleição em 2014, que Ana Amélia Lemos também se apresenta aí como candidato, enfim, temos deputadas federais, temos senadora Ana Amélia, temos deputados estaduais e temos também mulheres que ocuparam cargos importantes na Suprema Corte do país, né? Com certeza. Chegando inclusive à presidência da Suprema Corte. Agora, Milton, eu quero fazer um destaque. É sempre muito importante de destacar que quando nós falamos deste empoderamento, da construção das políticas que tenham na sua essência a questão da equidade e da igualdade, nós precisamos ter pessoas comprometidas com essas causas, pessoas que assumam, homens e mulheres. E quando falamos também de mulheres, também falamos de mulheres que assumam e introjetem essa necessidade da luta e da luta pela garantia dos direitos das mulheres. Porque nós temos também, e essa nossa campanha de sensibilização diária, também temos muitas mulheres ainda que têm um machismo muito introjetado no seu comportamento, no seu cotidiano. É para essas mulheres que nós queremos conversar. E mulheres também que praticam o descaminho, que vão para falcatrua, porque não é só um privilégio dos homens, né? Não, a gente não dá, aí vários casos. Os crimes, as responsabilidades, elas valem para homens e mulheres. Agora, por óbvio, se a gente for fazer aí um levantamento, a gente sabe onde é que pesa mais. Eu vou levantar uma questão para a senhora aqui, que para mim é uma questão curiosa e eu acho para o telespectador também. Não sei se a senhora já tem esse levantamento, enfim, mas se não tiver, faça e nos traga, por favor. Nós temos aqui 3, 4 ou 5 mulheres para cada homem no Rio Grande do Sul? É essa a proporção da população? Eu não saberia te dizer agora, mas nós temos em torno de 52% de mulheres no Rio Grande do Sul. 52% de mulheres. Agora, a proporção aí, a matemática de quantas são para cada homem, eu não saberia te dizer, mas eu trago essa informação para ti. Mas nós temos em torno de 52% de mulheres no Rio Grande do Sul. Mais da metade da população no Rio Grande do Sul é uma população feminina. Pensa alguma coisa a Secretaria de Direitos da Mulher, secretária Márcia Santana, sobre planejamento familiar? Está dentro do que nós discutimos de saúde integral da mulher. Então, o planejamento familiar e não o controle de natalidade. Então, a gente sempre salienta que tem uma diferença em pensar planejamento familiar, porque ele envolve decisões, envolve acompanhamento sistemático em saúde, tanto para a mulher quanto para a família, né? Para poder saber o momento de decidir ter ou não ter filhos, né? Fazer a interrupção, ou da própria questão de prevenção à gravidez na adolescência, uma série de questões. A gente, sim, agora no dia 16 de março, e seria muito interessante um dia que vocês pudessem conversar com o meu querido secretário amigo Ciro Simone, tem todo um planejamento sendo pensado no Estado que versa sobre a questão da saúde integral da mulher. E aí, saúde integral, a gente não pensa só mulher e câncer de mama, mulher e abortamento legal, mulher e
métodos anticoncepcionais. Então, é um conjunto pensar a linha de cuidado, pensar a saúde no respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, sim, estamos discutindo isso, organizando isso com as coordenadorias de saúde, com os movimentos de mulheres. As últimas conferências agora, a última conferência estadual, e a gente sempre tem como parâmetro a última conferência estadual, porque é a instância máxima da participação das mulheres no que diz respeito à formulação das políticas, ela apontou para a necessidade do Estado ter um plano estadual de saúde da mulher, que nós não temos. Um plano estadual que pense a saúde integral da mulher. Então, no dia 16 estará acontecendo não é seminário, porque de seminário as pessoas já estão cansadas, mas é uma reunião de trabalho que vai traçar quais são as metas, as diretrizes e os recursos necessários para que esse plano estadual dê certo e que possa pensar essa saúde da mulher em termos de planejamento e outras referências. Secretária Márcia Santana, detalhe assim muito interessante, importante também, com relação às mulheres. Dentro dessas políticas voltadas para as mulheres, o que pensa a secretária, qual é a visão que tem a secretária sobre... Nós passamos aí um período assim, eu digo, gostaria que a gente pudesse apagar da história, né? Que foram as eleições de 2010, a presidência da República, com aquele debate desrespeitoso, um debate assim, sem qualquer tipo de... Olha, um oportunismo assim de baixo nível, né, que foi a questão do aborto, Serra com Dilma, Dilma com Serra, enfim e tal. O que a senhora pensa sobre o aborto? Qual é a visão? É um problema de saúde? É uma decisão pessoal? É um problema de saúde. A questão do aborto é um problema de saúde pública. E querer não debater esse tema é tratar isso num parâmetro de hipocrisia. É uma hipocrisia. A gente fechar os olhos ou querer criminalizar as mulheres que, porventura, façam um aborto. Estarei participando aí com um debate promovido pela PGE sobre essa questão de ser crime ou direito o aborto. E eu tenho plena convicção de que nós precisamos descriminalizar o aborto, de que nós devemos implementar principalmente o aborto legal, porque nós temos hoje um aborto que é permitido para as mulheres que são estupradas, que têm os seus filhos com que tem já tem o seu feto com má deformação, que é permitido e que hoje muitos hospitais, muitos profissionais não fazem por puro preconceito moral e muitas vezes religioso. E aqui eu não estou condenando nenhuma religião, tenho respeito a todas as religiosidades, mas eu fico muito, mas muito triste com muitas vezes as hipocrisias que são colocadas. Muitas vezes as hipocrisias que são colocadas. Nós temos que enfrentar e discutir isso para que a gente não tenha mulheres morrendo todos os dias por causa de aborto. Isso que a senhora, essa postura sua é fundamental, é importante. A senhora é uma secretária de Estado. Aqui está, telespectador, olha aqui, ó. Isso aqui é uma posição... Eu tenho posição. Né, de uma secretária de Estado. Não é como aconteceu em nome de um país como o nosso. Né? É inaceitável que o senhor Gilberto Carvalho, ocupando o cargo que ocupa, vá pedir perdão, porque quando se confunde religião com política, vá pedir perdão para os evangélicos. Não. Os brasileiros não merecem isso. Os brasileiros querem isso aqui, ó. Que a secretária está se posicionando. Em nome do Estado, como secretária de Estado, tendo uma postura, esse negócio de misturar religião, né? O seu Antony Garotinho, que não sei quem, imagina, não. Antony Garotinho todos nós conhecemos, Tiririca ainda não sei o que vai fazer lá e tal, mas o Garotinho, o Maluf, essa turma aí a gente conhece bem. Quer dizer, é inaceitável que um secretário-geral da Presidência da República vá pedir perdão, não é? Num episódio daqueles lamentável. Nós lamentamos esses episódios porque, de fato, Milton, e aí eu quero me reportar de novo a essa vivência que acabei tendo como assessora parlamentar dentro da Câmara. Todas as vezes que tinham pautas que mexiam, como, por exemplo, a questão da criminalização da homofobia. Criminalizar a homofobia. Não se conseguiu aprovar nenhuma lei de criminalização da homofobia até hoje.
E a gente sabe porque muitos homossexuais aí estão vivendo violências físicas, assassinatos por conta da homofobia, por falta de uma lei, sim, que possa dar uma medida que possa coibir esse tipo de violência. Então, é uma bancada, infelizmente, aí eu quero de novo aqui dizer que eu não sou contra religiões. Eu respeito as religiosidades, mas quando ela entra num âmbito que é um âmbito de valoração e que desrespeita aquilo que é a garantia dos direitos fundamentais das pessoas, que são os direitos humanos, eu me coloco, eu tenho posição com relação a isso. Não admito preconceitos, nem discriminações. Lamento esse fato e esse episódio. Até porque, durante a campanha, a nossa presidenta Dilma viveu, sim, um bombardeio de demonização da sua figura. Demonização porque foi uma mulher de luta que na ditadura lutou muito para que nós chegássemos, inclusive, a ter esses espaços de democracia e falar o que nós falamos hoje aqui. E aí era tratada como uma guerrilheira, era tratada como uma assassina, quando na verdade foi uma mulher que lutou pelos direitos de todos os brasileiros e brasileiras, e que bom que ela está hoje na presidência da República. Mas também viveu um processo de demonização por conta dessa pauta do aborto, que foi tratada de uma forma muito rasteira, muito simplória, durante um processo eleitoral. Quando uso essa expressão, eu abomino essa expressão assassina. Agora, guerrilheira, eu assino embaixo, porque ela realmente é uma guerreira. E foi uma guerreira que conseguiu colaborar e muito, como todos nós que lutamos lá atrás para chegar no processo democrático. E tem gente querendo esculhambar com ele, mas não vão conseguir. Não vão mesmo. Esses que estão tentando esculhambar vão caindo fora. Nós já atingimos um patamar de democracia que não nos permite voltar mais a um tempo que a gente ficava no silêncio com mordaças. Nem ditadura militar e nem ditadura branca. Nenhuma das duas nós queremos. Mas a nossa vigilância para as ditaduras subjetivas, elas têm que ser permanente, porque existem ditaduras que às vezes tentam permanecer e aí a gente tem que ir para cima para dizer, não, só um pouquinho, tenho direito e vou falar. Tenho direito e vou me expressar, tenho direito e vou me posicionar. Que é isso que a gente tem que fazer, Uma área que nós temos, que vem crescendo muito o número de mulheres, é a Polícia Civil, delegadas de polícia, Delegadas, mulheres que atuam, mulheres que estão à frente, e não só à frente da questão vou botar entre aspas, dos cuidados, São mulheres que têm discutido em vários âmbitos aí da segurança pública. Esse seminário, que aliás, tu estás convidado, Milton, inclusive a estar lá, abertura dia 6, no auditório do Ministério Público, 6, 7, 8 e 9. São 4 dias de imersão para pensar essa nova condição da mulher na segurança pública. Quem é essa mulher que está hoje na segurança pública? Quem são essas delegadas? Quais são as suas áreas de atuação? Quais são as dificuldades que enfrentam? Porque a mulher na polícia, ela é muito novo ainda. Nós tivemos a primeira delegada mulher em 1989, então faz muito pouco tempo. A brigada tem mulheres há muito tempo, mas as mulheres de rua, as brigadianas de rua, também há muito pouco tempo, Mulheres que estão aí atuando e rompendo com esses paradigmas e entrando em áreas que eram áreas tidas como eminentemente masculinas. Então isso é muito novo. Nós estamos precisando aí de 2 mulheres, uma na chefia de polícia e uma no comando da Brigada Militar, para ver Coronel se a Sérgio, segurança, meu colega Ranolfo, ver se a segurança funciona, porque, olha, a segurança aqui no Rio Grande do Sul, olha, eu quero parabenizar o Rio de Janeiro, que tem um gaúcho lá. Lá tem secretário de segurança, sim. Rio de Janeiro tem secretário de segurança. O que esse homem está fazendo, com o apoio que teve do presidente Lula, com as políticas sociais que foram colocadas lá, olha, de tirar o chapéu para o doutor Beltrame. Talvez um dia nós tenhamos aqui uma chefe de polícia e uma comandante da brigada para fazer funcionar a nossa segurança. Quem sabe nós tenhamos, mas eu tenho que fazer aqui eu tenho que fazer uma referência, Milton. Até seria interessante se um dia, se o meu colega aí, Tom Michels, pudesse estar vindo aí conversar com vocês, porque o Michels, dentro da nossa transversalidade, dentro do governo, a secretaria onde nós temos conseguido trabalhar muito é a Secretaria de Segurança Pública. O Ayrton Michels, ele é um homem que ele tem uma visão humanista, ele é um homem que ele tem pensado muito aí esse reordenamento do sistema. Claro que a gente sabe que o sistema de segurança pública exige alguns rigores, exige um orçamento, exige uma mudança cultural. Ele tem cumprido o seu papel. Exige também, pena que nós estamos chegando ao final do programa, exige secretário arrojado
e com criatividade. É o caso lá do Beltrame, enfim. Acho que, se eu não me engano, o pessoal do Rio de Janeiro vai estar sim no seminário aqui no Rio Grande do Sul, trocando experiências, porque isso é legal. É verdade. Quando a gente tem uma troca de experiências e boas práticas, daquilo que está dando certo, porque às vezes o que está dando certo no lugar não necessariamente vai dar certo no nosso. Né? Porque existem peculiaridades, questões regionais que são muito diferentes, correlações de forças num estado que são muito diferentes. Mas também existem coisas que podem ser, sim, implementadas. Então, esse seminário também ele tem essa característica, né, de discutir boas práticas e que a gente possa ter aí uma percepção desse conceito do que é a mulher nesse século XXI dentro da área da segurança pública. Secretária Márcia Santana, foi um prazer muito grande recebê-la, sempre muito simpática, competente, realiza um grande trabalho na Secretaria de Direitos da Mulher. Desejamos à senhora, em seu nome, eu quero desejar aí, já antecipando assim, um grande dia. Se bem que o Dia da Mulher tem que ser todos os dias, né? Ver como é que são as coisas às vezes acontecem nas barbas da gente e quando a pessoa tem notoriedade, é protegida e tal, não acontece nada, né? O jogador do meu time bateu na mulher até agora não aconteceu nada com ele, Ministério Público. Mas nós tivemos um avanço aí no STJ, que foi a questão de que o Ministério Público pode atuar sobre esses casos agora, né? Mas vai fazer. Espera a lei entrar em vigor aí que vai fazer e nós vamos conseguir cessar essas impunidades aí, sejam jogadores, sejam juízes, sejam políticos. Seja quem for. Seja quem for, a impunidade não pode pairar. É verdade. Conversei com a secretária de Estado de Políticas de Direitos da Mulher, né? Políticas para as Mulheres. Políticas para as Mulheres. Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Márcia Santana, o programa fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16 TV Assembleia. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!